feminina, né? Depender de homens. Eu falo, eu não sou feminista, não, viu, gente? É, feminina. Né? Nós, como mulheres, temos que aproveitar a bênção, né? Que é termos esses homens, os maridos, nas nossas vidas. O pastor pediu, né, que eu trouxesse o estudo hoje para vocês, e algo que tem falado muito ao meu coração é uns 2 ou 3 meses atrás, eu estava lendo o livro de Atos. E o que me chamava a atenção nesse livro é quantas vezes, né, o apóstolo Paulo ali, ele pregava o evangelho, depois ele tinha pregação de querer saber, né, como estavam aqueles irmãos, né? Ele sempre falava assim: eu passei por lá porque eu passei para encorajá-los, eu passei para que eles tivessem ânimo. E assim, isso me chamou muita atenção, né? Porque assim como nós, hoje em dia, passamos por luta, por desânimo, né? Foi o que o Lucas falou ali. Chega quinta-feira, eu não sei o que acontece, mas amanhã a gente acorda com um ânimo diferente, né? E aí a gente passa por lutas, passa por situações que vêm realmente nos desanimar. E por vezes, assim como os discípulos, né, a caminho de Emaús, tinham se esquecido de tudo que eles tinham ouvido do mestre, né? A gente se sente fraco, se sente esmorecido. E aí nós precisamos realmente exercer o encorajar uns aos outros, né? Quem aí, por exemplo, quem tem carro aí já sofreu com o carro quando acabou a bateria, né? De repente você vai sair de manhã, talvez você esqueceu alguma luz do carro acesa, aí você tenta lá, tchá, 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 tchá. Tchá, 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 e nada. Aí o que, que a gente precisa, né? Pegar um carro que está com uma bateria um pouco mais carregada e fazer uma chupeta, né? Para dar ali uma energia para o seu carro pegar e ele andar. E muitas vezes nós somos assim, né? A gente se sente fraco, a nossa bateria às vezes está fraca. E nós precisamos daquele outro que está com a bateria um pouquinho mais carregada para vir aí dar uma injeção de ânimo na gente, né? Então, o que seria encorajar? É dar ou tomar coragem, é ânimo, estímulo, é incentivar um ao outro, né? Então nós somos membros de um corpo e nós precisamos estar cuidando um do outro, incentivando e animando. Vamos abrir em Hebreus 3, 12 e 13. Hebreus 3, 12 e 13. Eu vou ler o 14 também. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois temos sido participantes de Cristo se nos apegarmos até o fim à confiança que temos no princípio. Então, aí, né, ao contrário, encorajem-se uns aos outros, né, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Né, que às vezes as adversidades, né, coisas que acontecem, às vezes traz assim, um certo questionamento, desânimo, às vezes até mesmo incredulidade, falta de fé. Então, por isso que nós devemos sempre estar unidos e encorajando uns aos outros. A gente vive em um mundo, né, que é danificado, onde tudo nos chama. Esse pedestal hoje aqui não está de bem comigo, não. Ele está muito pequenininho, eu acho. É. Aí, isso, obrigada. Então a gente vive num mundo danificado, onde tudo nos chama ao egoísmo. Às vezes a gente quer ficar só no nosso mundinho, né? Sem se preocupar com o outro, sem olhar para aqueles que estão à nossa volta. E aí, às vezes, o pecado está tentando roubar a alegria das pessoas, né? Deixando as pessoas fracas, desanimadas. Às vezes ela tem um plano e de repente aquele plano não dá certo, tem sonho e de repente aquele sonho não dá certo. E às vezes aquela determinação esmorece, aí a incredulidade bate à porta. E a Bíblia ela fala, né, que nós passaremos por sofrimentos, por perseguições, né, e provações de todos os tipos. E diante desses fatos, nós percebemos então como é importante ali, né, como o escritor de Hebreus disse, encorajem-se. Obrigada, irmão Zé Antônio. Encorajem-se uns aos outros. Então, diante desse cenário, é importante nós sermos agentes encorajadores, né? Todos nós precisamos de encorajamento e também precisamos encorajar.
Encorajar um ao outro é uma forma de você expressar amor pelo seu irmão, né? E a gente viu, né, o pastor aquele que veio de fora, né, para pregar na a Cibaçu, ele falou que o mais importante de tudo é o amor, né? E o encorajamento é uma forma de você demonstrar amor ao seu irmão. E o que é esse encorajamento, né? Que tipo de encorajamento é esse? Será que é elogiar o corte de cabelo de alguém, né? Que nem hoje eu cheguei, né? Eu vi a Vanessa com os cabelos todos escovados, todo lindo, né? Nossa, o cabelo tá lindo, né, irmã Eliane? A gente já viu, né? Será que isso é encorajar? Ou será que é falar, nossa, como você cozinha bem, né? Como você toca bem, como você canta bem? Isso será que é o encorajamento? Um dia a Ana Clara contou pra gente o seguinte, que foram, né, chegou lá uma época de prova e uma colega dela começou a ficar muito nervosa, ansiosa, porque não tinha estudado, começou a chorar, entrou em pânico. Aí ela foi levada até a psicóloga lá da escola, né, para ver, né, se acalmava ela um pouco. Aí a psicóloga falou, sabe o que para ela? Não chora não, você é tão linda. Gente, o que isso tem a ver? Isso é um encorajamento? Né? Não, não é encorajamento nem aqui, nem na China, como dizem por aí, né? E o encorajamento é como regar uma plantinha seca. Lá em casa tem uma planta que ela é de ficar na terra, mas eu quis colocar ela no vaso. Então, por exemplo, se eu passo 2 dias sem regar essa plantinha, ela fica toda caída. Caidinha, coitada. Ainda mais agora com esse tempo seco, parece que ela está mais caidinha ainda. Aí eu pego, vou lá, põe a água assim, Lucas, vamos ver, daqui uma meia hora essa plantinha já vai estar toda. E não passa rapidinho, gente, ela vai e fica toda bonita. Né? Então, o encorajamento bíblico, ele tem que ser dentro da palavra de Deus. Né? Então, às vezes a gente vê alguém que está desanimado, nós vamos encorajá-lo com a palavra do Senhor. Né? E a palavra do Senhor, ela é a água, ela é o alimento, né? Que vem nos regar, que vem nos refrescar, que vem trazer um novo ânimo para nós. O encorajamento ao qual as Escrituras se referem é explicitamente o encorajamento cristão. É o que eu falei, animar uns aos outros dentro das promessas que o Senhor deixou contidas na Bíblia. Né? Não é falar palavras positivas ou de autoafirmação. Ah, você é linda, o que tem a ver, né, gente? A beleza passa e é vã a formosura, né? Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não é falar esse tipo de palavra, é sim trazer palavras que vêm lembrar daquele que cuida de nós, daquele que nos salvou, daquele que nos ama, daquele que nos criou, daquele que disse que estaria conosco em todos os momentos, que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Né? Lá em Isaías fala, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o nosso Deus não vai se esquecer de nós. Compartilhar o encorajamento com a esperança de que eleve o coração de alguém, não para si mesmo, né, mas saber quem ele é no Senhor, né, e o que o Senhor tem para a vida dessa pessoa. É apontar para as evidências da graça de Deus na vida da pessoa, para ela entender que, às vezes, mesmo diante dos momentos de dificuldades, né, Deus está no controle de todas as coisas. E Deus tem um plano para cada um. Às vezes, quando surge uma situação difícil na nossa vida, a primeira reação nossa realmente é murchar mesmo, igual a plantinha, né? A gente murcha na hora, às vezes a gente, né, fica cego, não consegue enxergar, mas depois que você vai, né, voltando para a Bíblia, começa a orar, você vai sendo renovado, né? Deus renova as suas forças e você consegue passar pelos momentos difíceis. Mas muitas das vezes as pessoas não têm condição de, às vezes, fazer isso sozinha. Então a gente tem que estar sensível, né, de ver que o irmão está precisando e, né, ajudar ali, estender o braço, né, levar uma palavra de encorajamento, dizer que está orando por essa pessoa, né, mostrar dentro da Bíblia, né. Já teve vezes da gente passar por situações difíceis e irmãos ir lá orar conosco, né, ler passagens bíblicas que vêm realmente trazer um ânimo, um vigor, um refrigério para a nossa alma e enxergar as coisas além. Não você ficar ali preso ali naquela situação, mas você vai tentar enxergar lá na frente, sabendo que Deus está cuidando de você. Devido à intensa perseguição, os judeus, né, os crentes, estavam sendo pressionados a voltar ao judaísmo. E para encorajá-los, né, ali em Hebreus, a perseverar em sua fé,
o escritor, ele chama eles a centrar os seus pensamentos em Jesus, como grande exemplo supremo. Vamos ver em Hebreus 3, de 1 a 6? Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus olhos, os seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é edificada por alguém, mas Deus é aquele que edificou tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, para dar testemunho do que Deus diria no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança gloriosa. Agora vamos para o 12, 2 e 3. Hebreus 12. 2 e 3. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Então o escritor estava, ali chamando as pessoas. Não se desanimem, olhe para Cristo, olhe tudo o que ele fez. Ele é o maior, ele é o sumo sacerdote, né? Através de Cristo, quando Cristo veio, nós não precisamos de mais ninguém para ter acesso ao Pai. Através dele, que é o sacerdote perfeito, que apresentou o sacrifício perfeito, que foi a sua própria vida, nós temos livre acesso ao Pai. Então não nos desanimemos, porque nós temos o exemplo supremo que é Jesus. Em Hebreus 10, de 19 a 25, o texto é bem grande também. Hebreus 10, de 19 a 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firme a nossa esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Nós sabemos que o dia do Senhor está próximo. E aí o escritor vem dizer que nós devemos encorajar uns aos outros. Todos nós precisamos de encorajamento. Em Efésios 4, 29, quando ele fala ali do que a gente deve evitar, o que a gente deve se revestir, o que a gente deve deixar, aí está lá, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Então, que as nossas palavras elas sejam úteis para edificarmos uns aos outros e trazer ânimo, que é o encorajamento, que nós estávamos falando. Trazer ânimo, que é o estímulo, o encorajamento para prosseguir.
Muitas vezes, apenas as palavras de encorajamento não bastam. Às vezes, a gente tem que ir com ações. Né? Como foi o caso lá quando Moisés estava lá lutando, né? O povo lutando contra os amalequitas, que está lá em Êxodo 17:12. Né? Enquanto Arão e Hur, né, sustentavam ali as mãos de Moisés. Né? Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Então, às vezes, não apenas palavras, às vezes a gente precisa de atitudes de encorajamento e de levantar os irmãos. Jonatas também, né, o amigo de Davi, ele encorajou Davi quando Davi estava no deserto, né, está ali em 1 Samuel 23, de 16 a 17. Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oressa e ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse, o meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, eu serei o segundo comando. Até o meu pai sabe disso. Então, às vezes, a gente tem exemplos aí que a gente tem que realmente estar encorajando uns aos outros. E aí, no Novo Testamento, né, igual eu falei quando eu estava lendo em Atos, né, eu vi muitos exemplos disso. E assim, eu queria ler todos os textos, mas são tantos textos que eu acho que a gente ia ficar aqui um tempão. Mas pelo menos esses de Atos eu quero ler com vocês. Que a gente vê ali quanto encorajamento, né? Aquelas pessoas ali, Paulo, Pedro, eles se preocupavam com aquelas pessoas que iam se chegando, né, que iam recebendo a Cristo como Salvador. E eles estavam sofrendo lutas, perseguições, e Paulo tinha essa preocupação de estar dando atenção. Ele não só ia lá ganhava as pessoas para Cristo, como preocupava em saber como elas estavam, né, e dali sempre lançando uma palavra de encorajamento. Vamos ver em Atos 18, 23. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali, viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. O versículo 27. Querendo ele ir para cá, e os irmãos o encorajaram. Então ele encorajou e era encorajado também, né? E escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Agora o 21 e 2. Quando o tumulto cessou, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se dele e partiu rumo à Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia. Depois, capítulo 27, versículo 25. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. E o versículo 36 desse mesmo capítulo, todos se reanimaram e também comeram algo. Né? Eles não estavam nem comendo, né? Então, depois desse ânimo, né? Igual aquela pessoa, ai, não aguento, não estou sem fome. Né? Aí depois vem uma palavra de encorajamento, você lembra quem é o seu Deus e o que ele fez e o que ele pode fazer na sua vida, né? Aí você recobra o seu ânimo. E por aí vai. Aí tem encorajamento na fé, na esperança, na unidade, na alegria, na força, na frutificação, na fidelidade, na perseverança e na certeza do retorno de Cristo. 1 Tessalonicenses 4,14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles... não, era o 5,14. 5,14. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Então, a gente vê como que o encorajamento foi importante na igreja, né, antiga. Em todas as cartas de Paulo, se você for ler, prestar atenção, ele ali, né, aparava as arestas do que tinha de errado, mas sempre com a palavra de encorajamento, com amor aos irmãos, né, corrigindo e encorajando eles a prosseguirem na caminhada cristã. Nós vemos aqui que Jesus, né, Deus, ele é o encorajador máximo. Né? Quantas palavras que ele disse, eu vou pegar aqui só 3 exemplos, mas se for ver em toda a Bíblia, ele sempre está encorajando o seu povo. Ele encorajou Abraão em Gênesis 15:1.
Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será muito grande. Essa palavra pode ser para você hoje. Não tenha medo, Ana. Eu sou o seu escudo. Não tenha medo, Neemias. Eu sou o seu escudo. Não tenha medo, Júlio, eu sou o seu escudo. E por aí vai, né? A palavra do Senhor é viva e fala aos nossos corações ainda hoje. E Josué 1:9, né? Essa é muito conhecida, né, gente? Não fui eu que te ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Às vezes você está precisando dessa palavra hoje. Às vezes vem à sua mente alguém que está precisando dessa palavra hoje. Às vezes nós precisamos ser encorajados e nós também podemos encorajar alguém que às vezes está numa situação difícil e essa palavra vai trazer ali um ânimo, um encorajamento. E Jesus também falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Então a gente vê que o nosso Deus, ele é um Deus encorajador. Ai, Ana, mas eu quero ser uma encorajadora, mas como que eu faço? Né? Eu quero ser encorajador. Não há só um caminho certo para encorajar uns aos outros, mas aqui tem umas ideias. Primeiro, ore para que Deus faça de você um encorajador. Peça que lhe dê um coração que ama os outros e criatividade para saber como demonstrá-lo. Peça que o ajude a morrer para o seu egocentrismo e crescer nesse desejo. Ai, Senhor, eu quero encorajar alguém. Né? Barnabé, ele foi um exemplo de encorajador, né? Ele esteve ali, recebeu Paulo assim que Paulo se converteu, ele andou com Paulo, andou com Pedro, ele foi chamado de filho da exortação, filho do encorajamento, né? Tem até a música. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Esse é dos anos 90, né, gente? Ela fazia sucesso na minha época. E peça a Deus para te dar um coração como o de Barnabé, né? Ser um encorajador, ser um consolador, ser aquele que anda e caminha junto. Ele caminhou junto, né? Com o apóstolo Paulo ali. Coloque um... tem aqui o raciocínio. Faça do encorajamento uma disciplina diária. Para alguns de nós, o encorajamento flui de uma maneira natural. Para outros, nem tantos. Mas isso não quer dizer que você não possa ser um encorajador. Né? Às vezes está sabendo de alguém que está doente, está passando por uma dificuldade. Né? Você não está vendo aqui. Cadê aquele irmão que estava aqui todo domingo? Eu não estou vendo ele aqui. Esse dia mesmo aconteceu que eu estava sentindo falta. Comentei na casa, nossa, estou sentindo falta de fulano. O que será que aconteceu, né? Eu fui, mandei um recadinho. Oi, fulano, tudo bem? Como é que você está? Como é que estão as crianças? Estou sentindo sua falta. Estou assim, um pouco desanimado. Falei assim, não desanima, não. Né? Vamos ficar junto, né? Vamos servir ao Senhor. A gente não pode desanimar. Gente, eu acho que foi no sábado. No domingo, essa pessoa estava aqui. Estava de manhã e estava à noite. Então, às vezes, é uma coisinha simples, né? Mas um gesto que pode ali ver que a pessoa é amada. Às vezes a pessoa está desanimada, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, né? E às vezes está precisando ali, às vezes, uma palavra de amor e de carinho. Ore para que Deus mostre a você quem deve ser encorajado, né? Uma maneira de fazer isso é abrir o zap do grupo da igreja, né? Quem aqui está no grupo da igreja, grupo dos membros, grupo dos amigos, né? Olha ali, abre, começa a orar pelas pessoas. Às vezes você vai, isso aqui eu não estou vendo. Né? Deixa eu mandar um oi. Oi, fulano, tudo bom? Como é que estão as coisas? Não estou te vendo. Né? Comece a orar ali pelos irmãos. Use a Bíblia, né? Que é o encorajamento bíblico, né? Não é o encorajamento, né, superficial que a gente vê por aí. Mas, como a gente viu, é o encorajamento da Bíblia. Lembrando, né, aos nossos irmãos, aos desanimados, aos que estão tristes, aos que estão passando dificuldade, as promessas do nosso Deus. Uma outra coisa também, incentivar o pastor, os líderes, né? Deu uma mensagem que me tocou, pastor, poxa vida, aquela mensagem lá falou meu coração, né? Para quem às vezes ali preparou, né, com tanto carinho ali aquela mensagem, aquele sermão, o irmão que dá às vezes aula da EBD, passa a semana corrida, né? Vem com todo carinho transmitir ali o seu conhecimento, aquilo que o Senhor tem falado, ou a aula foi nota 10, né? Obrigado por você estar
cuidando aí, né, da terceira idade, né, dos nossos filhos, né, com tanto carinho, né? Então, a gente, sim, palavras que vão encorajar as pessoas que estão à frente dos ministérios. Vamos orar para que Deus crie, né, em nossos corações, às vezes entre nós, essa cultura do encorajamento, um encorajando o outro. Peça a Deus que o use para avivar esta chama. Não desanime se as pessoas não retribuírem o seu encorajamento, né? Então, às vezes, você não vai ter um feedback, né? Mas, às vezes, isso vai ser a longo prazo, né? Criar uma cultura de igreja que glorifica a Deus, às vezes, leva tempo, né? Muita oração e graça abundante. Mas hoje que nós sejamos encorajados a perseverar nisso. Que tal começar hoje, né? Quem será que nós podemos encorajar? Quem que está vindo aí à nossa mente? Né? Eu posso mandar um versículo, posso dizer que começar a orar e informar que estou orando por aquela pessoa, né? Quem o abençoou recentemente que você pode agradecer? Que versículo você pode compartilhar com eles? Então, que Deus faça, né, de nós encorajadores. Encorajadores dos nossos irmãos, encorajadores uns dos outros, encorajadores daqueles que estão lá fora, né, que seja um encorajamento bíblico dentro da palavra do nosso Deus. Vamos encerrar com Efésios 3, 20 e 21. Que o Senhor faça mais do que podemos imaginar através de apenas um pouquinho de encorajamento. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Que tudo que a gente for fazer, que possa ser para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos nos colocar em pé para orarmos, para encerrar. Agradecemos a presença de todos. E que o Senhor nos abençoe. Querido Deus e Pai, como é bom, Senhor, estarmos aqui na Tua casa, nesse momento em que podemos Te adorar, trazer, Senhor, diante de Ti, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, sabendo que o Senhor é um Deus que não está com os ouvidos fechados, nem as mãos recolhidas para nos ouvir, nem nos abençoar, Pai. Ó Deus, obrigado também, Senhor, por essa mensagem, que possamos, Senhor, realmente ser usados por Ti, Senhor, sermos canal de bênção na vida dos nossos irmãos, encorajando, Senhor, trazendo ânimo e vigor, para que possamos caminhar juntos, Senhor, prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus, Senhor. Que quando nos desanimarmos, Senhor, que nós possamos nos lembrar das Tuas promessas, Senhor, contidas na Tua Sagrada Escritura. Ó Pai, abençoe cada um aqui, cada família representada, Pai. Nos dê um restante de semana abençoado e na Tua presença. Perdoe as nossas falhas e que possamos, Senhor, sempre fazer tudo para glorificar o Teu nome. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estamos despedidos, irmãos.